Oi, meu nome é Cláudio Melo, eu sou aluno do PPGA da SPM São Paulo e eu vou apresentar o artigo sobre propensão a exportar por granjeiros, um estudo usando Discrete Choice. E a primeira coisa é definir o que é propensão. E segundo o Zhao e Zhu, propensão é a tomada de decisão rumo à exportação. Já segundo Forte e Sa, é o desejo ou probabilidade de começar a exportar. Então, ambos os autores definem que propensão é algo que acontece antes da exportação, é algo a priori. Entretanto, nós achamos um problema metodológico que a maioria dos artigos sobre propensão, na verdade, não está calculando propensão, mas sim a prevalência. E prevalência é a proporção de empresas que exportam dentro de uma população. Eles classificam as empresas através de uma variável dummy, colocando 1 para as que exportam e 0 para as que não exportam. Então, por exemplo, numa amostra de 10 empresas, se 3 exportam e 7 não exportam, nós temos uma prevalência de 30%. Então, eles partem desse resultado e, através de regressão, calcular o coeficiente de cada fator para justificar esse resultado. Ou seja, a prevalência foi definida antes. A regressão simplesmente vai ajustar os fatores para justificar esse resultado. Já com a técnica do Discrete Choice, nós analisamos os fatores, mas nós capturamos apenas as empresas que não estão exportando, que são aquelas empresas que ou nunca exportaram, mas querem exportar, ou já exportaram, mas não estão exportando atualmente. Então, o resultado ele não é pré-definido. Nós vamos alcançar esse resultado através do cálculo dos fatores vezes o coeficiente de cada fator. Então, a propensão ela vai ser definida depois. A regressão calcula os fatores ponderados para definir essa propensão, que é o potencial de exportação dessa população. A justificativa do nosso estudo é a inadequação dos métodos anteriores, a predominância de apenas um método e a proposição de outras técnicas vai permitir também avaliar o peso e a importância de cada fator separadamente. A nossa questão de pesquisa: quais são os fatores que impactam a decisão e o potencial de exportação? E se usarmos um método diferente, que aqui no caso é o Discrete Choice, ele vai trazer à luz outros fatores que afetam a exportação ou ele vai confirmar esses fatores já usados? Bom, nosso objetivo é conhecer e comparar os fatores que impactam a propensão e contribuir metodologicamente para analisar a propensão com outros métodos. A propensão ela é afetada por diversos fatores. Nós temos fatores ligados ao mercado interno e externo, e dentro do mercado interno também temos uma dimensão empresarial, e dentro da dimensão empresarial ainda temos a dimensão do gestor. O nosso referencial teórico ele é baseado em duas grandes teorias: a de custos irrecuperáveis, que fala que deve haver um grande investimento antes da exportação em pesquisa, em busca de informações sobre o consumidor, canais de distribuição e marketing. Então, levantamos a hipótese que o valor desse investimento inicial afeta a propensão. E a segunda teoria é a hipótese de autosseleção, que apenas as empresas mais eficientes, mais produtivas, são capazes de arcar com esse custo. E aí levantamos algumas hipóteses relacionadas a investimento, concorrência, preço, competência, domínio de idioma e tamanho da empresa, medido tanto em número de funcionários quanto em quantidade de aves. A nossa metodologia foi usar uma amostra de 24 granjeiros da cidade de Santa Maria de Itibá, que é a maior produtora de ovos do país, e ela é adequada porque, apesar de ser a maior produtora de ovos, ela não exporta nada, e os avicultores receberam um formulário usando a técnica do Discrete Choice e eles tiveram de 20 a 30 minutos para responder. Bom, fomos a campo, mapeamos com os especialistas quais seriam os fatores que impactam mais a exportação e foram levantados 4 fatores: o preço, o investimento, a concorrência e a competência. E usamos a escala Likert nesses fatores para criar a variação. O preço variando de 10% a 30%, o investimento de 30 a 100 mil e a concorrência e a competência variando de baixa, média a alta. Na técnica do Discrete Choice, nós oferecemos aos granjeiros sempre 2 opções, como vocês podem ver aí, a condição 1 e a condição 2.
Cada uma dessas condições contempla os 4 fatores mencionados pelos especialistas: a questão do investimento, do preço, da concorrência e da competência. E o granjeiro deveria responder se ele prefere exportar na opção 1, na opção 2 ou se ele não exportaria em nenhuma dessas 2 condições. Baseada na combinação de todos os fatores, nós conseguimos montar aí uma matriz ortogonal que contempla 16 cenários possíveis. Esses são os códigos que nós usamos na nossa regressão e aqui o resultado dela. Como vocês podem ver, a hipótese 1 ela deu significativa, porém inversamente proporcional, para o código INVE100, que representa a necessidade de investimento de R$100 mil. Ou seja, se o granjeiro tivesse que investir R$100 mil para começar a exportar, ele provavelmente não exportaria. A hipótese 3, PRE10, que quer dizer preço acrescido de 10%, ela deu significativa, mas ela foi inversamente proporcional. Ou seja, os granjeiros eles não se motivariam a exportar se eles recebessem apenas um valor 10% a mais do que é praticado hoje no mercado nacional. E as hipóteses 4A, 4B, 5A e 5B foram significativas e positivamente relacionadas. Competência do gestor, domínio da língua inglesa e porte da empresa medido em quantidade de funcionários e porte da empresa medido em quantidade de aves. A nossa conclusão: mostramos que a técnica do Discrete Choice ela é robusta e ela é uma boa opção, uma boa alternativa, agregando outras formas de mensuração e permitindo também a triangulação, e confirmamos também os fatores tradicionais que a literatura cita, como tamanho, competência e investimento. Terminamos a nossa conclusão sugerindo que para aumentar o poder de exportação das granjas brasileiras é necessário um valor acessível de investimento inicial, um maior preparo do gestor e uma equipe de trabalho suficiente para que dê apoio ao processo. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado.